Vamos dar início à nossa penúltima sexta-feira desse ciclo de colóquios Ensino de Línguas e Violência, né, de 2021. E hoje eu tenho a alegria de receber o Donizete e a Carol. Então eu já vou passar a palavra para o Doni, e não vou, como sempre, né, nós não temos feito uma apresentação, né, aquela apresentação da biografia do Lattes, que é tão formal e tão sem gente dentro, né? Então, agora eu vou deixar o próprio Donizete se apresentar e já seguir com a fala dele, que eu tenho certeza que vai ser com gente dentro. Doni, com você. Boa tarde para todo mundo, tudo, né? Espero que esteja todo mundo bem. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, aqui, Campos Rio, Paranaíba, que é uma cidade minúscula, é uma cidade que tem em torno de 12 mil habitantes, né? E aqui a vida gira ao redor da universidade, né? Então, a vida aqui é toda feita, realizada no cotidiano, é baseada na universidade, porque ela realmente trouxe para a cidade um pouco mais um crescimento, ela trouxe uma série de transformações que ou ora, né, facilitaram a vida do pessoal aqui, ou ora complicaram, enfim, esse choque também de gerações de conhecimento, enfim, é um caldeirão, assim, uma coisa bem rica também, né? Eu sou professor de língua portuguesa, eu trabalho com a educação universitária, né, no ensino superior já há pelo menos 15 anos, e fui professor da rede pública do Estado do Paraná, em Curitiba, durante mais de 20 anos, né? Então, eu tenho também essa trajetória na educação básica. Eu fui professor da educação básica numa escola em que eu estudei, né, voltei para essa escola e fiquei durante lá praticamente esses 20 anos todos. Então, assim, o que eu sei hoje lidar com, né, com os universitários, com os jovens, eu devo muito à aprendizagem também nesse solo, né, da educação básica, né. Bom, o que eu trago para vocês hoje algumas reflexões sobre quadrinhos, né. Então, deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês a tela aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão conseguindo ver? Como é que tá? De boa? Nós estamos vendo, mas está pequeno. Tá pequeno? Pera aí. Você tem que pôr na apresentação padrão, eu acho. Ah, padrão? Então dá para colocar no modo... Pera aí, então deixa eu fechar aqui. Tá aparecendo eu no meu computador. Eu coloquei no modo... Pera aí, deixa eu colocar aqui no modo... Padrão, vem, então se vai... E como é que tá agora para vocês? Melhorou? Você tem que compartilhar a tela de novo. Ah, é claro, né? Meu Deus. Tá gravando, né, Vivi? Não, mas isso é normal. Peraí. A gente passa isso quase toda sexta-feira, viu, Doni? Porque cada hora de um jeito, né? Peraí, então vamos ver. Apresentar. E agora, pessoal, como é que tá para vocês? Ah, ótimo. Perfeito. Que lindo. Perfeito. O layout, lindo. Uhum. Então, deixa eu conversar um pouquinho sobre... Primeiro, né, como é que pode um cara adulto, né, já quase fazendo 50 anos, pesquisar e trabalhar com quadrinhos? Quadrinhos é minha paixão. Quadrinhos eu me alfabetizei, né, pela vontade de ler quadrinhos, então eu já consumia quadrinhos quando era antes de ser alfabetizado, e eu tive muita pressa para aprender a ler, justamente para poder ler quadrinhos. Então, é uma paixão que me acompanha desde muito tempo. Trabalhei com quadrinhos no meu doutorado, e hoje assim, né, a minha pesquisa e é também a minha paixão, né? Então, antes da gente começar, eu quero compartilhar com vocês, né, uma fábula
que está nesse livro aqui, né, que é o Desaplanar, que é uma tese de doutorado do Nick Souzanes, e é a primeira tese que se tem notícia feita em linguagem de quadrinhos. Então, é uma tese escrita usando quadrinhos. Então, veja, ela foge um pouquinho, né, da escrita acadêmica, ela foge desse estilo acadêmico, e o Souzanes escreve uma tese usando a linguagem quadrinística, né? E é um texto belíssimo, é um texto filosófico, é um texto que apresenta justamente um pouco do que a gente está discutindo, que a gente está vendo nesse colóquio, né? Que é essa questão desses pontos de vista, da gente sair um pouquinho da caixinha, sair do senso comum, né? Conhecer o outro, a empatia, enfim, é um texto filosófico, é um texto que vale a pena, né? Eu pensei assim, eu vou compartilhar esse material, mas esse material não tem em português, ele tem uma versão dele em inglês, eu posso deixar para vocês também. Eu estou pensando em montar um Wakelet, né, com alguns textos que eu vou hoje discutir com vocês, né? Bom, essa fábula, né, que o Souzanes utiliza como metáfora para abrir o seu texto, é de um país, é de um lugar, né, de um mundo, né, alternativo do nosso, e que pode ser, de repente, uma metáfora desse nosso mundo, em que os seres, as pessoas, elas são planas, elas são unidas. E tudo nesse lugar, é unidimensional, né? Tem uma dimensão apenas. Então, desde que nascem, né, essas pessoas são colocadas numa espécie de fila, o conhecimento, eles são adquiridos de forma quase que automática e mecânica, e são conhecimentos também que são completamente desconectados uns dos outros, eles são dentro de caixinhas, a postura dessas pessoas, a forma como elas olham, como elas andam, é muito triste, né? É um universo muito triste. E aí é uma revelação bem curiosa, né, dos Souzanes para isso, que não é porque o mundo, a realidade, né, desses seres da Planolândia é assim, mas é porque o ver deles, a visão deles, acostumou-se a ver dessa forma, a ver essa única dimensão, né? Então, esse problema da falta de dimensão, da falta de profundidade, da falta de perspectiva, não é da realidade, mas é da visão mesmo, né, desse conhecimento que eles têm dessa realidade, né? E aí, eu penso também um pouquinho, né, como é que a gente vê isso? Como é que vocês, por exemplo, observam esse objeto, né? Cada um de nós aqui vai ter de repente, uma opinião, né, um ponto de vista, dependendo da posição. Imagine que a gente esteja nesse espaço e está olhando esse objeto de um outro ponto de vista, de um outro aspecto, enfim, né? Para cada um de nós, ele vai ter uma configuração. E o quão legal seria se, de repente, a gente pudesse compartilhar isso tudo, né, esse conhecimento todo, e ter uma visão, talvez, né, do que é coincidente, do que é diferente, para ter uma visão melhor, né, do que é isso, do que é esse objeto, né? Então, isso seria, na verdade, o exercício do desaplanar, né? Esse é o exercício de você sair de uma única dimensão e partir para uma dimensão multifacetada, né, de um dialogismo, um diálogo com outras coisas, com outras teorias, com outras vivências, né? E olha só, no livro, né, no que o Souzanes conta, né, ele vai falar, por exemplo, que é essa coisa de compartilhar, né, de compartilhar o conhecimento, de compartilhar esses olhares, possibilitou, né, que os gregos, filósofos, físicos daquele momento, inferissem que a Terra é redonda. Então, foi o diálogo que permitiu isso, né? Então, foi essa conversa com todas essas disciplinas que possibilitou essa inferência, que possibilitou esse conhecimento. E não menos estranho, né, coincidente, que hoje a gente vive um momento, né, político, esse contexto, que é um momento muito perigoso, é um momento do fio único, né, da conversa monológica, né, da ideologia autoritária, né, de uma perspectiva de calar outras vozes e manter-se aquilo que seria, né, a verdade única e talvez a mais violenta de todas, né? Não por menos que voltou, né, essa história da Terra plana, da Terra ser plana, justamente porque a gente vive esse momento desses saberes todos sendo ignorados, esse conhecimento todo está sendo descartado,
do diálogo, né, da diplomacia, da gentileza, né, da afetividade. E isso está, né, olha só, a gente está voltando, né, está retornando à ideia da terra plana, da terra chata, da terra que não tem dimensão nenhuma. Bom, o que tem essa viagem toda com quadrinhos? Eu acho que eu já chego lá, mas eu vou deixar aqui para vocês um trecho que eu acho lindo do Souzanes, que é esse aqui, né? O entrelaçar proposital de linhas de raciocínio diversas cria um chão comum, uma rica trama dimensional a partir da qual se confronta e se reconhece diferença, e se deixa que o complexo continue sendo complexo. Tá? Bom, por que, né, falar disso? O que tem a ver com o quadrinho? Durante muito tempo, e até hoje, os quadrinhos são vistos, né, como uma subarte, uma arte marginal. Né? A nona arte, que é uma coisa que não é nem literatura, nem arte plástica, é um entremeio, né? Seria isso que o senso comum diz, é um entremeio, não é uma coisa nem outra. Né? Então, é uma série de discursos que são discursos bastante senso comum em relação aos quadrinhos. Tá? Então, primeiro, né, eu coloco aqui um ponto aqui para vocês, que seria, os quadrinhos é uma leitura de preguiçoso, né, porque quem está lendo o quadrinho não utiliza a imaginação, porque quando você está lendo um texto, um romance, você está lendo um conto, está lendo uma poesia, você cria essa imagem na cabeça e os quadrinhos, a princípio, trazem essa imagem para você, né. Uma outra coisa também muito vinculada ao quadrinho é que o público infantil, não é para adulto. Adulto não lê quadrinho. Então, as pessoas que crescem, pessoas que se amadurecem, elas vão ler outras coisas mais complexas. Então, tem essa questão também de achar que o quadrinho é um tipo de leitura muito, muito própria, muito típica de quem é criança. Né? Então, por quê? Porque são seres que não são adultos ainda, são seres que estão em formação. Então, precisa de uma literatura que combine com eles. Também é um senso comum equivocado. Uma outra coisa também é que, como é uma literatura para massa, então é uma leitura consumida por camadas mais populares, então não traz a alta cultura, não é um texto digno de frequentar o espaço escolar. Então, o quadrinho entrou há pouco tempo na escola. Até então era muito complicado você ver histórias em quadrinhos na sala de aula, né? E eu lembro disso quando eu penso no meu material didático, né, como aluno, como era complicado, era difícil você achar quadrinho dentro do material didático, do livro didático de português. E hoje não, o quadrinho está lá, mas ele ainda é usado como um momento de entretenimento, como um momento do tópico que não tem relação nenhuma com o que está sendo apresentado. Né? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? De como é que é essa questão do surgimento do quadrinho, né, como é que ele surgiu. A gente sempre acredita, né, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo também, de que os quadrinhos não é uma criação estadunidense, não é uma criação, né, dos Estados Unidos, na verdade é uma série de comunidades, uma série de países apresentavam já narrativas gráficas, narrativas sequenciais, utilizando imagem. Aqui tem para vocês esse primeiro aqui exemplo, né, que é do Topfer, que é um dos primeiros. Ele era professor de arte e usava o quadrinho justamente para dar suas aulas. E ele mesmo não acreditava, né, ele mesmo botava fé que seria, assim, futuramente, ele é considerado, né, um dos precursores dos quadrinhos. Isso em 1740 e alguma coisa, tá? Aqui nesse grande aqui, vocês não fazem ideia, né, de que esse quadrinho é de 1869, 1870, e é a criação de um brasileiro, que é o Ângelo Agostini. Tanto que a data de nascimento do Ângelo Agostini, no 30 de janeiro, para nós aqui no Brasil, comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. Veja, e o primeiro personagem que vai surgir, né, e é o personagem que é tido como, né, por muita gente, né, o Yellow Kid, que é o Menino Amarelo, como símbolo dos quadrinhos, surgiu em 1996, sendo que há mais de quase 40 anos já tinha brasileiro fazendo quadrinho, há quase um século já tinha
suíços fazendo quadrinho também. Eles têm exemplos do Japão, exemplos da China, né? Exemplos de vários países que já tinham aí as suas narrativas, né, sequenciais, gráficas, sendo produzidas. O que é fundamental e interessante perceber, o que é a contribuição estadunidense? Primeiro, para a difusão, né? Os Estados Unidos contava com, no final do século XIX, início do século XX, com uma indústria, né, muito potente na distribuição de jornal. Os quadrinhos migram para esse suporte e acabam se popularizando, né? Acabam se tornando uma febre, né? E o Menino Amarelo é o primeiro personagem que vai utilizar o balão de fala. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, que até então a fala do personagem era aqui no peito com uma legenda. E aí, esse personagem, essa fala migra para fora da roupa e vai aqui, né, vocês estão vendo, parte do nascimento do balão. É claro que existem o uso, né, já notado desse recurso, já em outros momentos, mas não com essa função aqui, né? O uso do balão tem algumas imagens sacras, tem algumas gravuras religiosas, mas, né, cumprindo essa função de ser a voz, né, de um personagem, a voz de um herói, é nesse momento que ele surge, tá? Então, veja, esses são alguns dos discursos, né, sobre o quadrinho, e aqui, muito bem sintetizado, né, pelo professor Pivovar, que foi um dos meus participantes da minha banca, ele vai dizer o seguinte, que os quadrinhos são considerados, né, como um pouco complexo, né, que essas vinculações, né, ao universo infantil, ao não culto, e, claro, aí não pertence à cultura escolar, a cultura escolar tem que ser, né, estou aqui colocando aspas, uma cultura elevada, uma cultura elitista, né, pertence às classes populares, às massas populares, tem intenções mercantilistas, ao inútil, porque não exige nenhum tipo de esforço intelectual, né? Esse trabalho do professor Pivovar é fantástico, gente. Eu vou até colocar para vocês, né, disponibilizar depois. E por quê? Porque ele faz toda uma leitura sobre a forma como a escola trabalha com texto, como a escola trabalha com um quadrinho na sala de aula, que é apenas um pretexto, né? E como ele vê e como seria um trabalho ideal com esse gênero, né? Atendendo essas questões todas aí, dessa singularidade, né, da forma como esse gênero se constitui, tá? Bom, para não perder muito, né, não me estender muito, né, por essas questões, brevemente, eu quero mostrar para vocês como essas perspectivas, né, essas vinculações são equivocadas. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte, nesse meio de difusão, é claro que é importante, os quadrinhos eles acabaram se popularizando, e ele se estabelece justamente por conta dessa questão, dessa distribuição em massa, né, no jornal diário estadunidense, que vai se estender para outras mídias mais no futuro, e hoje, é claro, você lê muito quadrinho na internet, né? É importante também destacar que vai haver, né, essa consolidação também com o processo de singularização de uma voz, que é a criação do herói. É o surgimento do herói que representa uma comunidade, que representa um grupo, né? Então, por exemplo, o Yellow Kid representa o imigrante, né, que vem de fora, vem para os Estados Unidos, né? Você tem a figura do Asterix, do Obelix, que é representante, né, do francês, enfim, você tem o Superman, que é a representação, né, do ideal branco, cristão, heteronormativo, né? E como é que essa voz vai ser representada? Aí tem toda essa questão da criação do balão, dos recursos, né, para representar essa voz, e o mais importante, o princípio de conclusão que vai dar aí um aspecto todo especial para os quadrinhos, né? Então, a literatura, o romance, tem um princípio de conclusão que é diferente do princípio de conclusão do quadrinho, por exemplo. Por isso, não posso analisar uma obra, uma graphic novel, uma história em quadrinhos com o mesmo repertório teórico da literatura. São gêneros diferentes, né? Utilizam semioses diferentes. Então, você tem, por exemplo, o quadrinho, que é essa conjugação do texto verbal com o icônico, né? E, às vezes, nem o texto verbal aparece, porque não há necessidade, certo?
Então, veja, olha só como esse princípio de conclusão é fantástico, né? Como é que essa questão de você contar com o leitor por uma série de coisas, de inferências, justamente por conta dessa particularidade dessa linguagem, né? Aqui o Rafael de Sica, ele mostra 3 cenários distintos, né? Você tem um parquinho e ele está vazio, então é um espaço aberto, é um espaço, a princípio, comunitário, é um espaço, né, que todos podem frequentar, e ele, por último, coloca a imagem de um shopping center lotado de gente. Tá? Como é que a gente consegue estabelecer uma relação desses 4 quadros, que a princípio são aleatórios, né? Como é que a gente constitui uma narrativa por meio disso? Veja, não há nenhuma cena de ação a princípio. Você tem 3 quadros estáticos e no último talvez você consiga perceber uma agitação, uma movimentação, que é perturbadora, né? Que você tem um momento ali que remete à infância, remete à ludicidade, e aí o último espaço, um espaço de aglomeração, um espaço de consumo, né? E para hoje, para alguns de nós, para muitos de nós, é um espaço de terror, né? Está todo mundo sem máscara, enfim, essas coisas todas. Tá? Veja como isso é muito típico, muito próprio do quadrinho, né? É muito específico dessa linguagem. Por isso que ela não pode ser lida e analisada com o mesmo repertório teórico, né? Que você analisa um romance, por exemplo. Tá? Bom, vamos continuar. E aí a pergunta que eu faço para você, né? Já que essa questão da gente pensar no primeiro momento, o quadrinho a visão que se tem do quadrinho como sempre um tipo de texto marginal, né? Mas a pergunta é assim, todo gibi é transgressor? Será que todo gibi, toda história em quadrinhos, ela transgride? Ela nos sai, né? Ela faz com que a gente saia desse lugar comum, desse senso comum? Bom, é claro que se a gente pensar na grande produção, se a gente pensar nos gêneros que são mais vendidos hoje em dia, no que é de fato consumido, no que é produzido e é consumido pela grande maioria dos consumidores de quadrinhos, não. Então, por quê? Porque você tem uma ausência de representatividade, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é que funciona isso nas mãos, por exemplo, né? Os autores, né, geralmente, os homens, como eles reproduzem a figura feminina, como ela é representada pelos homens nesse universo, né? Então, isso é bem interessante, isso aqui foi uma questão que muitas quadrinistas mulheres levantaram, olha, tá, mas por que não desenha o Homem de Ferro nas posições que desenham as heroínas, né, ou o Super-Homem nas posições que desenham a Batwoman, enfim. Veja, é toda uma construção, né, que objetifica a mulher, que sexualiza a mulher, né? E isso não acontece, por exemplo, quando representam um desenho figuras masculinas. A mesma forma também, e isso é bem forte, é a forma como o negro foi representado nos quadrinhos, né? Como é que ele foi representado durante muito tempo. E aqui tem o que é considerado um clássico, que é o Tintim no Congo, do Hergé, e é um texto muito violento, muito problemático, né? Porque investe uma caricatura de um povo, uma caricatura de uma nação, de um país destroçado pela colonização, né? Acho que foi um dos países que mais penou, né, com relação ao imperialismo, e a forma como eles são representados é muito caricata, é muito violenta, né? É uma redução, né? É um olhar também muito planificado sobre essas vivências. E uma coisa interessante que a gente observa, né, e isso é uma postura do Scott McCloud, que é um teórico dos quadrinhos, muito interessante, também posso deixar para vocês darem uma olhada, e assim, é o primeiro teórico em quadrinhos que escreveu um material teórico em quadrinhos, né? Ele vai dizer o seguinte, né, os quadrinhos precisam se expandir, precisam alcançar muita gente, eles são ainda digamos assim, muito típicos de um grupo só, né? Então, ele apresenta 12 propostas para que os quadrinhos se expandam.
Para isso, eu vou colocar apenas 3 que são as mais importantes para a gente nesse momento, né? Que é, primeiro, que haja mais autores que representem essas minorias. Então, que haja mais desenhistas e roteiristas pretos, né? Que haja mais roteiristas e desenhistas mulheres, que haja mais desenhistas e roteiristas gays, enfim, né? As minorias têm que ser representadas nos quadrinhos. E não representada, né, pelo homem branco, europeu ou estadunidense. Por quê? Isso é interessante a pergunta que ele diz. Não tem nenhum problema se eu represento, se eu crio um dragão, se eu crio um unicórnio, mas é muito complicado, por exemplo, né? E se eu não tiver nenhum tipo de empatia ou de conhecimento, eu tentar representar uma comunidade com a qual eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, né? Como é que eu vou falar das mulheres, por exemplo? Como é que eu vou falar dos pretos, por exemplo, né? Então, eu preciso primeiro conhecer. O Hergé, quando fez aquela história do Tintim, ele nunca tinha ido, né, ao Congo, ele nunca visitou o Congo. Então, ele criou aquilo baseado né, inteiramente quase que no senso comum, né, naquilo que ele ouvia, né? A igualdade de gêneros, né, que é uma questão que, no MacLeod, como é uma produção, é um livro teórico lá dos inícios dos anos 2000, ainda não vai falar dessa questão toda de gêneros variados, né? Mas ele pensa muito nessa questão da representatividade feminina nos quadrinhos. Olha, gente, quase não se ouve falar na história dos quadrinhos, e olha que eu leio muita gente que escreve sobre isso, sobre autoras, né, sobre mulheres que produziram quadrinhos. Então, é uma história também apagada, é uma história também que não existe, né, porque não foi registrada. E sabe-se que lá em 1896, né, já existiam mulheres que produziam histórias em quadrinhos, né? Nos anos 40, quando os homens saíram para a guerra, as mulheres assumiram, nas redações de jornais, o traço, né, o lugar do homem para produzir quadrinhos, e que foram depois sumariamente demitidas, né, porque os homens voltaram, e aquele processo todo de criação do American Way of Life, né, da mulher dona de casa, e elas foram enxotadas dos estúdios de produção, tá? E também uma variedade de narrativas, né? Eu não coloquei aqui gêneros textuais, porque senão ia fazer meio que uma confusão, né? Gênero e gêneros textuais, mas é uma variedade de narrativas. Quando fala em história em quadrinhos, a gente só pensa em super-herói, né? Mas existem tantas vivências que não é a do super-herói, né? Do cara que usa malha com uma cueca por cima e capa, mas existem biografias, existem poesias que são em quadrinhos, textos filosóficos, reportagens, né? Cenas do cotidiano, diários, enfim, muitas outras histórias que não é a de super-heróis e que merecem ser conhecidas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, quando se fala nessa questão de violência simbólica, né, desse nosso movimento aqui de desaplanar, 2 exemplos que são exemplos de ilustradoras, desenhistas brasileiras, né? Então, aqui a Carol Rossetti com cores, e é muito legal porque a Carol Rossetti vai falar justamente dessa questão do gênero, né? De como nós, desde muito pequenos, já começamos a ser formatados, né? Ou é azul ou é rosa, e se eu sou menino, eu devo seguir essa questão, todos os comportamentos, toda a performance, né, de um homem, né, que tem que combinar, né, com a minha genitália. Então, quais são esses comportamentos? E ela vai discutir isso, ela vai colocar isso em questão, né, dessa violência simbólica por meio da linguagem, né, por meio dos quadrinhos, né? Então, aqui, por exemplo, nessa história é um garoto que é cadeirante, e aí o pai dele vai casar com um namorado, né? E aí ele está pensando, mas será que eu vou contar isso para minha avó? Como é que ela vai reagir? Aqui você tem outro exemplo, né? Que é a história de um garoto que gosta de brincar com bonecas, né? E aí os caras, mulherzinha, e ele diz, olha,
né, de mulherzinha no sentido de sempre muito pejorativo, esse diminutivo, né, é muito pejorativo, e ele vai dizer, né, isso é para ser um xingamento, que para mim não é um xingamento, né, então ele está ressignificando, ele está fazendo, né, com que essas questões sejam colocadas, e são questões também da linguagem, né. E aqui, para finalizar, talvez um dos maiores sucessos nessa pandemia é o Confinada, né, deixa eu só conferir aqui, senão eu vou errar os nomes, né, de quem que é, peraí, eu volto, do Leandro Assis, da Tricila Oliveira. O Confinado é um sucesso absoluto, né, é uma história que retrata a vida de uma youtuber, classe média alta, e a vida de algumas diaristas, né, de algumas empregadas que trabalham com ela, né. E é muito interessante, pessoal, como essas questões são colocadas. Então, você tem uma visão de uma realidade da pandemia que não é uma visão unilateral, uma visão que, como é que a Fran vive, né, como é que ela é, por exemplo, a blogueira influencer, e como é que as empregadas que moram em comunidades, que são pretas, vivem essa realidade, são completamente diferentes, né? E aí você percebe como a Fran enxerga de um único ponto de vista, né? De uma única maneira. E eu estou pensando aqui justamente naquilo que é a polêmica que envolveu a Juliana Paz, né? E que o Ícaro, né? Que o Ícaro, que é um ator negro também, olha, veja de onde você está falando, veja do teu lugar, né? Pense como é que é essa sua realidade para a mulher preta da favela, né, para o trabalhador que pega ônibus todo dia, não é a mesma vivência. Você não pode falar isso. Não é de seu conhecimento. E aqui mostra justamente como é que o que acontece, né, com quem adoece na família da Fran e com quem adoece na família da empregada, né? E aqui, só para vocês, né, a gente fechar, né, como é que isso funciona, né, como é que a vida segue para uns e como é que ela segue para outros, tá? Indico vocês visitarem o Instagram dos autores. São histórias que não são engraçadas, não fazem a gente rir, muito pelo contrário, para mim, um soco no estômago, né? Para mim, é de uma densidade muito grande, né? Porque eu também vejo uma outra história, vejo uma outra perspectiva, até porque Tricila, né, ela foi diarista, ela foi empregada doméstica, ela é negra, ela é moradora de comunidade, é uma militante, e aí ela é que roteirizou as histórias para o Leandro Assis, né, fazer esses traços, né. Gente, seria isso, né? Seria isso que eu trouxe para vocês hoje, e que a gente continue, né, nesse processo de desaplanar, né. Essa ilustração aqui da Carol Rossetti é ótima, né? Que é você tirar os seus olhos, né? Você oferecer para outra pessoa e a pessoa poder ver o que você vê também, né? E é a soma dessas visões, desse ponto de vista, dessas perspectivas que nos enriquece. Por isso eu gosto muito do Paulo Freire, porque o Paulo Freire, assim, ele é muito humano, né? E ele é humano até com quem nos oprime, sabe? Eu fico pensando nessa questão de que você tem que trazer o opressor, né? Você tem que lembrar, ensinar para o opressor a humanidade. E confesso que, às vezes, tem alguns seres aí que a gente observa, isso é muito complicado, é muito difícil, né? É isso, pessoal. Eu não vi o que vocês, se alguém perguntou alguma coisa, né? Se alguém deixou alguma questão lá. Ai, Doni, obrigada. Agora a gente vai poder perguntar aqui no áudio. Quem tiver pergunta, comentário, agora é a hora do debate. Nossa, eu só quero, enquanto ninguém levanta a mão aí ou me interrompe, eu só vou falar da gratidão e da admiração. Amei a sua apresentação, me deixou aqui. Eu lembro da Maiara, quando ela fica anotando, nossa, minha cabeça tá fervendo aqui de ideias, né? É assim que eu estou me sentindo agora. Eu tenho algumas perguntas, Doni.
Se você tem... Pensando na Lara, minha filha, ela gosta muito de ver alguém narrando histórias em quadrinhos, né, no YouTube. Mas, né, você sabe que história em quadrinho que eu tô falando, né? Que é acessível para uma criança Tem, de 8 anos. super-herói, essas... Né? Turma da Mônica e só, né? E aí eu queria saber se tem alguma... Se você tem alguma sugestão, se tem material, né? Quadrinhos Olha, tem, transgressores para meninas de 8 anos. tem a Turma do Chachado, que é muito legal. A Turma do Chachado, ele já morreu, e é uma espécie de Turma da Mônica do Nordeste, e é muito bacana também, vale a pena. Tem a própria Carol Rossetti, esse texto dela é um texto para criança, né, então ela problematiza muitas questões, né, relacionadas a essa questão, né, do gênero, né, da relação com os pais. E, por incrível que pareça, o selo graphic novel da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, é fantástico. Então, eu até separei aqui, né? Porque a gente pensa assim, mas aí é legal porque o MacLeod vai dizer que existem obras do grande, né, do grande público, do grande mercado, mas que são obras que funcionam como cavalo de Troia. Então, elas estão ali, mas elas trazem uma outra perspectiva. Aí eu trouxe aqui o Jeremias, né? O Jeremias, que é uma das obras que mais ganhou prêmio no ano que foi lançada, e é um personagem da Turma da Mônica, mas que nunca recebeu nenhum destaque muito grande. E aqui nessa história, uma história muito, ao mesmo tempo chocante, triste, né? Porque a professora ela entrega um trabalho para todo mundo. Você vai ser engenheiro, você vai ser... Aí quando chega a vez do Jeremias, você vai ser pedreiro ou vai ser auxiliar de serviços gerais. E o pai dele é engenheiro, a mãe dele é advogada. Ele fica, mas por que eu tenho que ser? E aí ele vai se dar conta, né, da questão da pele, tanto que o texto o nome do quadrinho é Pele, e vai ser também transformado em filme, né? E é lindo, é belíssimo, o traço, é também um roteirista negro, é também um desenhista negro, então é uma história muito legal. E eu estou falando aqui também de quadrinistas, eu estou pensando aqui na Bianca Pinheiro, né, com a Mônica, que também dá uma outra perspectiva para a Mônica, né, para a Turma da Mônica, outras questões que não aparecem nos quadrinhos. Aqui dá o super premiado, né, o Mônica Laços, que virou filme, né, do Vitor Cafage e da Luca Cafage, também fantástico, traço incrível, história muito linda, traço, gente, é muito lindo, só não sei se vocês estão conseguindo ver, mas assim, é muito bom, né? Eu posso sugerir outras coisas, outros nomes, enfim, tem... Donizete, agora não vou repete lembrar, mas eu isso. estou pensando em montar um Wakelet para vocês deixarem alguns documentos, alguns arquivos lá para vocês darem uma olhada. Repete quem que é o autor de Jeremias? Você mostrou Jeremias que é um autor negro? É o Rafael Calça e o Jefferson Costa, são os dois autores, né? O roteirista e desenhista. Perfeito. Nossa, já esses que você já mostrou, já vou Ela vai atrás. adorar, eu tenho certeza que ela vai adorar. Maravilha. Tem o Chico Bento, uma história do Chico Bento, do Orlandelli, que fala sobre luto, né? E é linda a história, é arvorada. Ótimo, vou procurar. Lindo, 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 é muito bonito. E aí, para a sala de aula também, né? Deve ser, né? Não, para a sala de aula, e assim, é muito legal para a sala de aula, eu sou suspeito, né? Não adianta. Ai, gente, eu preciso sair, eu tô com um pesar tão grande. Mas, assim, já que estou só em sala de aula, eu tenho usado muito Donizete, e virou até projeto de pesquisa, eu tenho orientado alguns estudantes de BIC Júnior, de ensino médio. O ano passado, o trabalho que a gente fez, nós fizemos sobre Angola Janga, do Marcelo de Salete, não sei se você conhece. Nossa, ótimo, fantástico, fantástico. E o Gabriel, que é o meu estudante, um estudante negro,
Foi muito legal que ele se percebeu negro a partir desses estudos que nós fizemos do Marcelo de Salete, e o trabalho foi premiado, recebeu menção honrosa num evento internacional. Nossa, muito legal. Então, assim, e agora a gente tô seguindo nesse rumo. Você vai ver que tem pergunta aí da Irene sobre comunidade LGBTQIA+, e assim, o que eu tenho percebido é que é um campo não só de entretenimento, né? Para a gente pensar que quadrinhos é arte também, tá? Mas que a gente vai ter agora, pensando na Laerte, né? Que até então era o Laerte, mas a Laerte está levantando uma bandeira muito grande sobre LGBTQIA+, tanto é que no último romance da Mara Moira, que é uma escritora trans, é a Laerte que faz toda a parte ali de prefácio, né? E cria quadrinhos. Gráfico, Então, ele é ótimo, gente. Obrigada. Ela é ótima. Obrigada, Noisete, pela fala, né? Eu vou ver se eu volto a tempo, Carol, para te pegar, mas eu só vou fazer uma reunião rapidinha. Mas, assim, que eu só queria afirmar, é importante que a gente estude HQ e que a gente traga para a sala de aula. Então, assim, eu senti uma guinada muito grande no interesse dos meus alunos para tratar de várias temáticas, né? E eu achei muito legal você falar, HQ não é só sobre super-herói, né? Então, Angola Janga é uma narrativa histórica, né? Então, assim, o Marcelo de Salete vai pesquisar em documentos oficiais sobre Palmares, então, acho que é muito válido. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom. Professora, acho que tem pergunta aqui no chat. Tem pergunta? Deixa eu ver. Tem a da Irene. Como dialogar a linguística aplicada no universo LGBTQIA+, no universo infantil e infanto-juvenil? Foi uma pergunta da Irene. E tem antes Irene, também. O apelo midiático é muito grande. Assim sendo, como representar os super-heróis na diversidade? Isso também quero ouvir demais. Isso. Tá, então é legal. É legal essa questão sobre a questão, né, de como é que isso pode ser apresentado, né, para de repente, para um público adolescente ou para um público infantil. Essa questão, né, é LGBTQI+. Então, a Carol Rossetti faz isso, né? Existem alguns quadrinhos também, alguns quadrinhos de super-heróis que já estão trazendo essas questões, tanto que vocês lembram da polêmica do beijo lá na Bienal, né, do livro, que trouxe toda aquela eu lembrei disso, eu ia falar sobre então, isso. já existem alguns super-heróis que estão trazendo essa questão da representatividade, alguns grupos de super-heróis que já trazem isso também, eu acho que vale também a pena discutir isso, né? Eu acho muito pertinente também apresentar esse estereótipo, né, muito presente nos quadrinhos da representação masculina, da representação feminina, por exemplo, né? E de como é que os corpos são representados, né? Então, é sempre o sujeito musculoso, é sempre a mulher de anatomia impossível, né? Eu estava vendo ontem, até buscando algumas coisas, alguns autores, por exemplo, desenhistas, esquecem que a mulher ela tem colo aqui, né? Então, antes do peito, por exemplo, fazem com que o peito venha aqui em cima do pescoço já. Pernas extremamente finas, cintura que praticamente não tem costela ou não tem útero, né? Então, é uma anatomia toda voltada para a sexualização, para a objetificação da mulher. Eu acho muito pertinente até acompanhar com aquilo que eles estão vendo, né? Então, a She-Ra dos anos 80, com a She-Ra agora, do Netflix, por que mudou? Né? Por que a She-Ra agora não é sexualizada como era nos anos 80, né? Por que ela tem um shortinho, ela usa uma saia? Enfim, são questões que dá para trazer para a sala de aula, né? Dá para discutir, dá para pensar, dá para refletir um pouco sobre essa visão tão unidimensional, né, das nossas subjetividades, das nossas sexualidades, enfim, eu acho que é pertinente, sim, é possível. Respondido, gente? Eu queria só fazer um comentário, se ainda dá tempo. Dá, né? Acho que dá. Não, fazendo um gancho, assim, com a questão da própria violência que a gente tem debatido aqui nas sextas, é muito triste que
A HQ ou HQ, como é que é? Masculino ou feminino? A história é HQ, pode HQ. HQ, né? Ou Bom, gibi, enfim, né? Que gibi é uma palavra gibi, linda, o nossa. famoso gibi. Famoso, a gente já tem uma palavra para isso. Os gibis sejam totalmente excluídos, marginalizados na escola, porque muitas vezes é o universo de entrada para a leitura, né? Então, me parece muito que a instituição escolar podando a imaginação, a criatividade, que é o que a gente já vê mesmo quando a gente discute sobre a aquisição da linguagem, o quanto que ela é cerceadora, né? Aprender a escrever e aprender a ler e escrever acaba sendo um processo cerceador, que, na verdade, poderia ser um processo natural da linguagem, né? Porque a linguagem, ela é a liberdade máxima para a gente criar e pensar e, nossa, construir, né? Super fértil. E acaba sendo o processo contrário, quanto que é triste. E aí eu penso em mim mesmo, porque o professor, você virou e falou assim, é só a Turma da Mônica, mas para mim, a Turma da Mônica, eu acho que eu fiz letras por causa da Turma da Mônica, assim, eu era fissurada, eu tinha caixas e caixas de papelão, de gibi, e aí depois com o tempo se perdeu, assim, eu não dei continuidade para essa paixão de quadrinhos, assim, poderia, muita gente continuou, né, mas teve uma fase, assim, que foi logo quando eu aprendi a ler, que eu ficava relendo os gibis, eu era viciada mesmo, sabe? E apaixonada por história, ler histórias. E foi a minha entrada para o universo da literatura, assim. E aí depois, como? Na escola não tinha nada a ver, o gibi, não tinha... É muito triste isso, é muito cerceador mesmo, né? E é muito legal, porque esse trajeto, né, o trajeto, claro, a gente começa com o Pato Donald, com o Mickey, com a Turma da Mônica. Se você tivesse continuado nesse caminho, você ia ver como, então agora eu vou começar a ler revistinha de super-herói, né? Agora, puxa, mas agora eu também já estou tão... E você vai alçando, né? Você vai dentro do universo dos quadrinhos até que você está lendo uma tese de doutorado feita em quadrinhos, filosófica. Sim, que não a minha deixa amiga... nada devendo para nenhuma tese de filosofia. Com certeza. O Zaplanar, pessoal, ele é usado como material didático em algumas escolas nos Estados Unidos, né? Assim, é muito rico. Eu trabalhei com os meus alunos a leitura de um capítulo dele, e foi muito, muito bom, assim. Foi muito bom como os alunos receberam, como os alunos entenderam. E também usei o Confinada, que foi também uma experiência bem chocante para alguns alunos, né? Essa coisa de você mostrar, olha, veja, o que é, por exemplo, você sentir fome de uma refeição para outra, e alguém que sente fome porque não tem o que comer em casa. É o caso de uma das realidades que se apresentam no quadrinho, né? Puxa, eu estou vendo uma outra vivência, uma outra experiência de vida. Isso, né, pode ser transformador, né? É uma tentativa de transformar. E o quadrinho tem esse potencial. O quadrinho é um catalisador, né? É um elemento assim que assim, todo mundo, num primeiro momento, lê quadrinho. É uma pena que isso se perde com o tempo. Obrigada, Donizete, a Denizilda que está falando, obrigada pela resposta, né? E por essas possibilidades, porque, assim, os gibis da Mônica, a figura do Cascão sempre me traumatizou muito, né? Enquanto menina, enquanto mulher negra, encontrar, né? Primeiro esse nome, né? Cascão reporta a quê, né? E daí você começa a ver certos estereótipos, como o do Cebolinha, a questão da dicção, né? Quando eu quando eu trouxe os gibis para os meus alunos, eu gosto muito de HQ, e quando eu trazia os HQs para os meus alunos, a gente realmente discutia isso, né? O que está por trás de cada personagem? Por que a Mônica agredia todo mundo? Porque a Magali era considerada a filha predileta, aquela que detém a sabedoria, né? E eu, como sou muito briguenta, muito brava, então eu tenho que usar um animal de estimação para me impor. Então, o que estava por trás, né, de todos esses personagens do Maurício de Souza? E essa questão que eu coloquei, por exemplo, do LGBTQI+, porque eu acho que é de fundamental importância a relevância do HQ para se discutir essas questões, tanto com a infância quanto do infanto-juvenil.
Muito obrigada. Você é um querido. Gratidão para você e gratidão para a Vivi por ter trazido você. Irene, eu ia comentar, né, algumas coisas assim. Algumas questões que o Maurício de Souza me incomodam muito, né? Eu acho que tem umas coisas no Maurício de Souza. São crianças de 6 anos, né? E todas elas namoram. As crianças, os personagens têm namoradinhos. E criança nem pensa nisso com 6 anos, né? E qual é a necessidade disso para uma HQ, né? E é claro que tem algumas questões que são muito positivas, outras nem tanto. E aí é muito pertinente ver como o Maurício de Souza deixou com que outros autores pudessem também dar outra perspectiva para esses personagens, né? Dar um outro olhar, né? E aí você tem essa coleção aqui, que é muito legal, muito interessante, e que, né, a gente começa a repensar também, né, nesses personagens clássicos. Eu ia até falar, com relação a isso, de uma coisa que é uma violência, né? Eu lembro de uma oficina que nós fizemos, e aí uma professora disse que eu pego o Chico Bento e peço para os alunos transformarem a fala dele para o padrão, né? Aí a professora que estava trabalhando com o grupo perguntou, sim, mas se você pede para fazer isso, mas você avisa para a pessoa, para a criança, que a pessoa, essa recriação não é mais o Chico Bento, né? Porque o Chico Bento é o Chico Bento, ele faz parte da identidade dele falar desse jeito. Se você muda o modo do Chico Bento falar, não é mais o Chico Bento, né? Daí a professora ficou toda assim, sei aonde que ela enfiava a cara. Tipo, não, veja, o falar, né, do Chico Bento é da identidade do Chico Bento, é do Chico Bento. Se você muda a forma como o Chico Bento fala, não é mais o Chico Bento. É o Joãozinho que mora perto do shopping, é o Joãozinho que está perto né, que mora na cidade, mas não é o Chico Bento mais, né? Não é mais o Chico Bento, que a linguagem é parte da identidade do Chico Bento, né? Nossa, eu ficaria te ouvindo por muito tempo, Donizete. Ai, que saudade das nossas conversas lá na nossa sala da UFV. Era desse nível, gente, imagina. As oportunidades que eu tive de conversa com o Donizete, a gente não parava, né, Doni? E você falou aí que as crianças namoram. Não, tem uma frufru, parece. Tem uma menina que é loira, com cabelo liso e comprido, com olho azul, e que aí o Cebolinha e os outros meninos ficam babando por ela quando ela chega na turma. Então, se já não bastasse todos os problemas dos 4, né, Mônica, Cebolinha, Magali e o Cascão, todos esses problemas que a Irene falou, tudo isso me incomoda demais, entre várias outras coisas. Aí ainda vem essa loira que chama a atenção das crianças, né? Aí nossa, eu fiz, não, gente, não quero isso. Eu também cresci lendo Turma da Mônica, só que eu sinto que numa perspectiva de John Dewey, eu senti que foram experiências deseducativas para mim, muitas vezes. Não vou dizer que é 100% ruim, não, né? Teve muita coisa boa. E que legal essa coleção. Como que a gente acha ela, Doni? Essa coleção que você falou que outros autores... Coleção, deixa eu colocar aqui, Graphic Novel, né? Graphic Novel MSP. Deixa eu mandar aqui, ó. Coloca aí no chat para a gente ir atrás depois. Eu não sei aí se o chat também fica gravado e qualquer informação que vocês quiserem resgatar depois eu posso compartilhar, né? Fica gravado junto com o vídeo na nuvem. É triste porque era a única coisa que tinha também, né? Também, era a única coisa. Então, hoje é um panorama que pode ser mudado, né? Sim, com certeza. Não precisa mais ser isso.